O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento da ação penal contra o ex-senador Fernando Collor e outros 2 réus pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. A Paula Lobão chega ao vivo, trará todas as informações para a gente. Paula, esse julgamento já terminou? Se não, como é que está a análise por parte da Suprema Corte desse caso, que também repercute, hein? Oi, Daniel, boa noite para você, para a Lívia, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Não, esse julgamento ainda não terminou. A sessão de hoje foi suspensa, vai ser retomada amanhã. Hoje, na sessão de hoje, o ministro Edson Fachin, que é o relator dessa ação, proferiu o voto dele. Ele votou pela condenação de Fernando Collor a 33 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga uma ação penal em que Fernando Collor é acusado de receber aproximadamente 30 milhões de reais em propinas por conta aí de negociações com a BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras na área de venda de combustíveis. Edson Fachin considerou que há sim provas suficientes de que esses crimes ocorreram e que foram praticados por Fernando Collor no momento em que ele utilizava da função de parlamentar. Na época ele era senador. Nós temos a fala de Edson Fachin no momento em que ele fala o voto dele. Vamos ouvir agora o ministro. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. Agora, Daniel, além dessa pena aí de prisão, Edson Fachin também determinou a interdição do ex-senador a qualquer tipo de cargo ou função pública, determinou ainda o pagamento de 270 dias multa, além de uma indenização de dano moral no valor de 20 milhões de reais. Essa ação penal, ela é um desdobramento da Lava Jato, segundo essa denúncia que foi feita pelo Ministério Público Federal, ainda no ano de 2015, o ex-senador teria recebido propinas entre 2010 e 2014 de negociações da BR Distribuidora, como eu disse, e naquela época o que facilitou, segundo aí a acusação do Ministério Público Federal, é que 2 diretores integravam essa empresa, 2 diretores que foram indicados por Fernando Collor para ocupar esses respectivos cargos, né? Bom, depois que o ministro Edson Fachin proferiu o voto dele, houve um rápido intervalo. Na volta foi a vez de Alexandre de Moraes falar e o ministro também já deu o voto dele. Alexandre de Moraes seguiu o relator, portanto, votou pela condenação de Fernando Collor. Nós também temos essa fala, esse trecho da fala de Alexandre de Moraes. Vamos ouvir agora o ministro. Ao meu ver, está devidamente comprovada a estruturação do grupo dolosamente, que pretendia, seus integrantes pretendiam a prática de crimes de corrupção passiva. É para concluir que eu acompanho integralmente o eminente ministro Edson Fachin, mas para demonstrar a análise das provas, julgando parcialmente procedente a ação penal, condenando os réus nos mesmos termos que o eminente, não vou repetir os mesmos termos que o eminente relator. Bom, como eu disse, a sessão de hoje foi suspensa, vai ser retomada amanhã com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. A gente vai acompanhar e vai trazer as informações atualizadas para vocês aqui na Jovem Pan. Perfeito, Daniel. Excelente. Paula Lobão, diretamente da capital federal. Daqui a pouco ela volta com outras notícias e informações. Agora, Roberto Mota, queria, claro, sua análise e sua avaliação. Esse voto, essa manifestação do relator, justamente pedindo a condenação a quase 34 anos de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção e por integrar
organização criminosa. Agora, é importante destacar para a nossa audiência que trata-se de um caso que envolve episódios que teriam acontecido há pelo menos 10 anos. Erra a justiça quando demora tanto tempo ou quando permite tantos atos protelatórios? Ou seja, qual é a sensação que a população tem quando vê um político, uma pessoa poderosa, sendo julgada tanto tempo depois, hein, Mota? Acho que seu microfone está fechado, Mota. Daniel, desculpe, é uma sensação de impunidade e um desânimo, dá um desânimo no cidadão, né? Porque você fica imaginando, se leva tanto tempo assim para julgar um único crime, quantos outros crimes ainda não aguardam julgamento, quantos crimes não prescrevem com essa demora. Uma justiça que demora tanto, talvez não esteja cumprindo com alguns dos seus objetivos principais. E acho que isso aí seria um bom ponto para nossas instituições pensarem, um bom ponto de reflexão para o Congresso Nacional. A gente não só precisa de uma lei que trate todos da mesma forma, mas também que resolva essas questões no tempo de nossas vidas.